Olá pessoal, aqui para gravar mais um vídeo para vocês. O sol aqui um pouco forte no meu rosto, mas eu vou deixar ele assim mesmo, clareando aqui, apreciar um pouco a luz da nossa principal estrela. E gravar hoje um pouco falando a respeito da diferença das lentes de 2 graus e de 1,5 grau. Qual que é a diferença que eu constatei agora por experiência, porque até então eu sabia de algumas diferenças desses 2 graus de lente para a luneta astronômica ou para o telescópio refrator caseiro. Eu sabia dessas diferenças a partir de estudo, então eu li conteúdo a respeito, li conteúdo de ótica, li conteúdo de astronomia mesmo, e acabei nesses conteúdos encontrando que quanto menor o grau da tua lente, maior vai ser o comprimento da tua luneta ou do teu telescópio, porque a distância focal é maior. Menor vai ser a quantidade de luz que chega até a tua ocular. Por consequência, vai ser menor a tua resolução, apesar de uma ampliação maior. Então, tudo isso, ampliação maior, resolução menor, dimensão do telescópio maior, eu sabia a partir de estudo, mas não tinha feito ainda a experiência para ver na prática como seria isso. Todas as lunetas e telescópios que eu tinha construído até então foram com lentes de 2 graus. Experimentei diferentes modelos de lente, mas até então apenas em 2 graus. Recentemente eu fui em uma ótica e comprei um bloco óptico, perdão. O bloco óptico nada mais é do que a lente antes do corte para armação. Então é uma lente de 50 milímetros redonda, que tem já o grau. Então nesse caso eu comprei uma de 1,5 grau, mas que não tem o recorte. Então é realmente a lente redonda, que é ideal para o telescópio caseiro. E aí eu comprei essa lente em 1,5 grau, porque realmente queria experimentar uma lente de outro grau que não o de 2 que eu já tinha utilizado. E para ver também como ficaria essa questão de maior ampliação, de menor resolução, se a perda de qualidade seria tão grande assim, se a ampliação seria grande o suficiente para ser vantajosa. Enfim, queria realmente ter essa experiência. E aí construí um novo telescópio, maior, mais comprido, porque já sabia que a distância focal seria outra, e utilizei essa lente de 1,5 grau. Inicialmente tive muita dificuldade para utilizá-la, depois acabei me acostumando. E já faz por volta de umas 2 semanas que eu estou utilizando essa lente de 1,5 grau. Então queria compartilhar um pouco com vocês o que eu pude notar no uso dessa lente de 1,5 grau em contraponto à lente anterior que eu utilizava de 2 graus. De fato, a ampliação é maior, a qualidade é menor, mas não é uma perda de qualidade tão significativa assim, ao menos nessa diminuição de meio grau que eu fiz, não é uma perda de qualidade tão significativa a ponto de prejudicar a visualização dos astros. Então você consegue ter uma visualização muito bacana ainda da Lua, das estrelas, mesmo com um pouco menor resolução. Uma das coisas que não é dita normalmente e que eu consegui perceber ao utilizar essa nova lente é que a distância focal aumentando, você também tem uma diferença na distância focal do teu olho para ocular. Então a gente sabe que além da distância entre a ocular e a objetiva, que são as próprias lentes do telescópio, que você tem que ajustar elas na posição correta, conforme a distância do objeto que você está observando, para que você consiga uma distância focal correta, também existe uma distância focal do nosso olho para a objetiva. Então quando você vai colocar o olho na objetiva do telescópio ou da luneta astronômica, você precisa acertar a distância do teu olho em relação a tua lente e a posição do teu rosto em relação à lente, para que você consiga ajustar o foco da lente para o teu olho e para que desse modo você consiga enxergar uma imagem com resolução e qualidade. Do contrário, você vai enxergar uma imagem toda desfocada, altamente prejudicada em relação à qualidade. Eu percebi que essa distância focal, tanto de uma lente para outra, ela se torna um pouco mais difícil. Então ela tem uma margem maior, então a distância focal ela não é tão curta, tão delicada quanto na de 2 graus, utilizando a de 1,5 grau a lente.
mas você tem um pouco mais de dificuldade para encontrar essa distância focal. E do teu olho em relação à objetiva também. Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Você tem que testar várias vezes, aproximar, mover o rosto para conseguir achar o foco da tua lente ocular. Então, para quem está começando, quer produzir agora o primeiro telescópio refrator, a primeira luneta astronômica, não tem experiência no uso desse equipamento, ainda não tem o hábito de utilizar, eu recomendo que utilize a lente de 2 graus como objetiva. Quem quiser saber como construir tudo, nós já temos vídeos no canal explicando a respeito. Por quê? Porque essa questão de que você vai ter, além de uma qualidade melhor de imagem, apesar de não ter uma ampliação grande, essa questão também da distância do teu olho em relação à tua ocular. Então, você vai conseguir um foco do teu olho mais facilitado, o que para quem não tem experiência ainda, não está acostumado, é mais fácil, então facilita um pouco a vida. Mais tarde, quando você já tiver adquirido essa experiência de encontrar a distância focal, de encontrar também o objeto no espaço, que é outra coisa que eu mencionei, como a ampliação é maior, para você encontrar o objeto que você vai observar também se torna um pouco mais difícil. Porque uma movidinha no teu telescópio move bastante no teu objeto final. Então isso também acaba dificultando um pouco. Então para quem está iniciando é melhor o uso da lente de 2 graus, com menor ampliação e maior qualidade. Assim como para fotografia facilita um pouco, principalmente para quem está iniciando, que ainda não tem uma firmeza no pulso, às vezes não, mesmo que use o suporte para a câmera ou para o celular, não consegue ajustar com tanta delicadeza. É mais fácil também a utilização da objetiva de 2 graus. Mas depois de um tempo de experiência, de você já ter essa maior facilidade em encontrar foco, encontrar objeto para ser observado, aí sim a lente de 1,5 grau, pelo menos que é a que eu estou utilizando, me parece uma boa alternativa, porque eu consegui imagens realmente com uma ampliação muito mais satisfatória. E eu notei que em relação à Lua, por exemplo, não tem muita diferença, porque a Lua na lente de 2 graus, mesmo que você não consiga ampliação, então você vai enxergar a Lua praticamente no mesmo tamanho que você enxerga ela a olho nu, mas você consegue uma resolução altíssima, então você consegue enxergar as crateras, as manchas, você consegue enxergar muitos detalhes da Lua. Com a lente de 1,5 grau, você enxerga ela com uma ampliação maior e ainda assim enxerga muitos detalhes. Mas em relação à Lua não se torna muito significativo. O que se torna mesmo mais significativo é quando você vai olhar planetas e estrelas, que são menores e com menos quantidade de luz. Aí realmente você consegue ver uma grande diferença em olhar pela lente de 1,5. Você consegue uma qualidade de imagem melhor, porque afinal, como a estrela e o planeta normalmente são muito pequenos, a imagem que aparece deles no telescópio, uma maior ampliação facilita muito isso. É isso então um pouco a respeito dessa diferença entre a lente de 1,5 e de 2 graus, que agora, além de ter estudado a respeito, eu pude comprovar na prática quais são essas principais diferenças. Para quem vai construir o primeiro telescópio ou luneta astronômica, recomendo o uso da de 2 graus, que é mais fácil de trabalhar de início, mas para quem já tem aí um pouco de uso do equipamento e conhece já o equipamento, sabe manejar, sabe regular ele com maior facilidade, a lente de 1,5 grau parece uma alternativa bastante bacana, principalmente quando você vai fazer observação de planetas, para quem quer observar, por exemplo, as luas de Júpiter, para quem quer tentar observar os anéis de Saturno. Eu ainda não tive a oportunidade de visualizá-los, mas vou continuar aí na tentativa, me esforçando para conseguir ver os anéis de Saturno. É isso então, fica aí essa dica. E até um próximo vídeo. Se inscreve no canal, assista os nossos outros conteúdos, assista os vídeos que eu faço também da Lua a partir dos telescópios. São vídeos interessantes, aparece a Lua com alguns detalhes que você não vai conseguir enxergar a olho nu. E até um próximo vídeo.